O acidente com o voo 3054 da TAM completou 10 anos na última segunda-feira. Uma família aqui de João Pessoa estava na aeronave. Ricardo, Helenilze, Larissa e Bruno, de apenas 3 anos, morreram na tragédia. Nossa equipe entrevistou Elza Farias, que é mãe de Helenilze, e depois de 10 anos, o sentimento é o mesmo. Uma noite de angústia. A maior tragédia da aviação comercial do Brasil. Ah! 199 mortos. Lina Maria Oliveira. Foi assim a terça-feira, dia 17 de julho de 2007. A aeronave Airbus A320 da TAM decola do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, às 5h19 da tarde, com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Era um pouco mais de 7h40 da noite daquele dia. A aeronave da TAM se aproximava da pista 35L do aeroporto de Congonhas. Poucos minutos depois, a aeronave toca a pista, mas não consegue parar. Ela atravessa uma das principais avenidas de São Paulo e acaba se chocando com o prédio da TAM Express. É a mesma tristeza, é como se fosse ontem. Não muda nada. Um dos fatores que podem ter ajudado no acidente foi a configuração errônea dos manetes da aeronave. Um deles estava na posição de aceleração ao invés da de pouso. O avião não informava o piloto que a manete estava fora de posição. Isso é uma coisa que pegou. Assim, o Airbus, para quem não sabe, quando ele está aproximando da pista e ele está a determinada altitude, se eu não me engano 10 pés, gera um alarme na cabine de retard. Esse retard significa o seguinte: o piloto tem que pegar as manetes e colocar elas na posição marcha lenta, que é idle em inglês. Quando ele faz isso, o avião está preparado para entrar em reversão. No caso do TAM 3054, existe o aviso de retard, mas o comandante traz apenas uma manete para a posição de marcha lenta. E quando ele entra em reversão neste motor, o aviso de retard ele é inibido. Então o CENIPA diz que isso foi um fator contribuinte no acidente, porque se a voz tivesse continuado falando que o motor não estava na posição retard, poderia ter dado tempo dos pilotos trazerem aquela manete que estava fora de posição. Mas como a aeronave, que já tinha pousado 2 vezes no mesmo dia em Congonhas, na terceira vez não conseguiu parar. O 3054 ele decolou de Porto Alegre e ele estava com mais combustível do que era necessário para fazer o voo. Por que ele colocou mais combustível em Porto Alegre? Porque nesta época o ICMS sobre combustíveis em Porto Alegre era mais baixo do que aqui em São Paulo. Mais combustível em um avião significa que ele está mais pesado. Elza lembra bem daquela terça-feira. A filha, o genro e os 2 netos foram realizar a viagem dos sonhos para Gramado, no Rio Grande do Sul. Eles voltavam para casa, mas o voo de conexão era o 3054. Através da empresa que ele trabalhava, ele recebeu como presente essa viagem de 1 semana lá em Gramado. E você foi chamada para ir também? Eu também fui chamada, mas não me interessei muito. Já na véspera eu falei com ela, já na parte da tarde, e foi a última ligação que ela fez. E eu perguntei assim: onde você está? Onde você está, minha filha? Ela disse: eu estou aqui no frio, com não sei com quantos casacos, muito frio aqui, Bruninho. Já brincando com uma gaiola que tem no apartamento, que tinha um pássaro e não tinha mais pássaro, e ele disse: o passarinho voou, vovó. Então
Então, foi a última ligação que ela fez e eu desejei boa viagem e ela, no dia seguinte, ela viajou. Antes dela viajar, ela estava com um pressentimento que não voltaria. Eu até reclamei com ela, disse que isso era uma bobagem dela, que ela era acostumada a viajar. Ela disse: mamãe, eu vim lhe dar um abraço, eu ia só telefonar, mas resolvi lhe dar um abraço porque eu estou com a impressão que não volto, que não vou voltar. Ninguém me trouxe a notícia. Quando eu vi a notícia do acidente, pelo número do voo, eu concluí que era o voo dela. E aí nós ficamos ligando de um para outro, inclusive o meu filho estava em Porto Velho nessa época, ligamos para ele, de 2 horas da manhã ele ligou e confirmou. Disse: eu liguei para São Paulo e está confirmado, Helenilze vinha nesse voo. Helenilze e, consequentemente, a família, né? Depois de 10 anos, o que você ainda sente? É a mesma tristeza, é como se fosse ontem. Não muda nada. Sentimento de impunidade. Nada vai fazer eles voltarem, não é? O que resta é só Uma saudade mesmo, não é? É. Ela era uma profissional muito boa, psicóloga, trabalhava no HU, uma boa profissional. Ele também, muito conceituado onde trabalhava. A filha já devia estar terminando a faculdade, ela queria fazer engenharia, talvez já estivesse terminando a faculdade de engenharia, e o menino estava no 1º ano do maternal 1. Agora para a Elza, o que restou foram lembranças. Situação parecida com a de cada parente que perdeu alguém no voo 3054.